Bom dia, queridos irmãos, nesta sexta-feira, dia 11 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 36 a 42. Tira primeiro a trave do teu olho, depois você enxergará o cisco do olho do seu irmão. Daqui a um pouco iniciará o ano da misericórdia, e esse evangelho nos ajuda muito a entrar nesse clima. Com poucas palavras, Jesus desmascara a hipocrisia que está no nosso coração e nos leva a olhar para dentro de nós. Será que temos moral para corrigir o nosso irmão? Será que limpamos bem os nossos olhos e o nosso íntimo para saber ajudar os outros? É uma simples questão de bom senso, antes que de humildade e misericórdia. Seja hoje o dia em que nos avaliamos com sinceridade. Podemos até perguntar a um irmão mais velho e sábio como ele nos vê. O que devemos melhorar? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da vossa veste. Pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Jesus contou-lhes também uma parábola. Pode um cego guiar o outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como um mestre. Por que observas o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste. Pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. O Evangelho que hoje meditamos bem explica o ano da misericórdia que Papa Francisco quis a partir da Imaculada desse ano. Daqui a um pouco iremos partilhar alguns trechos de duas recentes cartas do Papa, onde ele bem explica em que consiste a graça do ano jubilar. Irmãos, em primeiro lugar, misericórdia significa exatamente o que diz o Evangelho de hoje. Olhar com benevolência o irmão, não julgá-lo, não condená-lo. Estar mais dispostos a justificá-lo do que a crucificá-lo. Ter a consciência que nós não somos ninguém para julgar e que mal conseguimos cuidar de nós mesmos. Um pouco de bom senso nos ajuda, a benevolência nos ilumina, a confiança no irmão o encoraja a se tornar melhor, o carinho e o amor
a unidade com Ele cria a fraternidade. A verdade é que nós pertencemos a um único corpo e somos membros uns dos outros. Não ganhamos nada nos matando reciprocamente. Bem sabemos o que criam as células que brigam entre elas no mesmo corpo. São as doenças autoimunes e incuráveis. Vejamos de não fazer o mesmo no seio da nossa família, da nossa comunidade. Muito pelo contrário, Papa Francisco entende a misericórdia como ir ao encontro do irmão, cuidar do irmão, não matá-lo, mas curá-lo. Diz o Papa: quanto desejo que os anos futuros sejam permeados de misericórdia, para ir ao encontro de todas as pessoas, levando-lhes a bondade e a ternura de Deus. A todos, fiéis e afastados, possa chegar o bálsamo da misericórdia, como sinal do reino de Deus já presente no meio de nós. Irmãos, misericórdia é viver as obras de misericórdia, que são estas: primeiro, dar de comer aos famintos; segundo, dar de beber aos sedentos; terceiro, vestir os nus; quarto, acolher os peregrinos; quinto, dar assistência aos enfermos; sexto, visitar os presos; sétimo, enterrar os mortos. E não esqueçamos as obras de misericórdia espiritual. Primeiro, aconselhar os indecisos. Segundo, ensinar os que não sabem. Terceiro, admoestar os pecadores. Quarto, consolar os aflitos. Quinto, perdoar as ofensas. Sexto, suportar com paciência as pessoas molestas. Sétimo, rezar a Deus pelos vivos e defuntos. Vocês entendem, irmãos, como a nossa comunidade se encontra de cheio nesse convite do Papa. Pensemos nos 600 doentes, ex-irmãos de rua, que Deus nos dá a graça de cuidar. Pensemos nas 1000 crianças que acolhemos na nossa escola do Haiti, que bem concretiza a obra espiritual, ensinar os que não sabem, o que não têm cultura. Pensemos nos milhares de irmãos de rua que acolhemos e que se encontravam em situação de rua, doentes e aflitos pelos vícios. Pensemos também nos milhares que aproximamos com os retiros querigmáticos, Yeshua, Ruá, Cana, que viviam no pecado, indecisos e aflitos. Se vivermos bem a vocação que Deus nos deu, irmãos, podemos ser uma concretização do desejo do Papa Francisco, como ele expressou na sua recente carta. Eu pedi que a Igreja redescubra neste tempo jubilar a riqueza contida nas obras de misericórdia, corporais e espirituais. De fato, a experiência da misericórdia torna-se visível no testemunho de sinais concretos, como o próprio Jesus nos ensinou. Todas as vezes que um fiel viver uma ou mais destas obras, pessoalmente, obterá sem dúvida a indulgência jubilar. Daqui o compromisso a viver de misericórdia para alcançar a graça do perdão completo e exaustivo pela força do amor do Pai que não exclui ninguém. Portanto, tratar-se-á de uma indulgência jubilar plena, fruto do próprio evento que é celebrado e vivido com fé, caridade e esperança.
Vocês entendem, irmãos, como a nossa vida pode ser uma indulgência perene? Quando você faz um gesto de ajuda para o irmão doente, quando você luta para ensinar algo às crianças que estão no Haiti, ou até ajuda a sustentar com os apadrinhamentos uma criança que está no Haiti, quando você abraça um irmão de rua, todo gesto de amor, de caridade para aqueles que mais precisam é um gesto de misericórdia. Este gesto é suficiente para conseguir a indulgência. É claro que precisa também das outras coisas que acompanham a indulgência, o desejo de se converter mesmo, este desejo que se coroa com a confissão, a oração segundo as intenções do Papa. O Papa proclamou todo gesto de misericórdia neste ano jubilar como uma fonte de indulgência. Aproveitemos, portanto, desta graça. Façamos bem e com amor cada gesto de amor que a nossa vida nos pede. Seja isso cuidar de um irmão doente, ensinar aos que não sabem, seja aos pequeninos, seja aqueles que não conhecem a fé, na nossa equipe de evangelização, por exemplo, nos retiros querigmáticos. Entende que todo retiro que ilumina os pecadores, ilumina aqueles que veem o pecado e ensina àqueles que não sabem, é uma fonte de indulgência. Tudo o que for caridade é misericórdia, e seremos muito felizes se assim faremos. Nos próximos dias iremos meditar mais profundamente o ano da misericórdia, mas isso já é suficiente para iluminar o nosso caminho. Agora, irmãos, vamos refletir um pouco sobre a nossa atitude interior. Eu tenho mais um olhar julgador e severo ou um olhar benevolente, compreensivo, disposto ao perdão, como fala o Evangelho de hoje? Pensando nas palavras do Papa Francisco, qual obra de misericórdia, corporal ou espiritual, eu estou vivendo mais nesse tempo? Vamos refletir um minuto. Enfim, vamos reler de novo este Evangelho para escolher um propósito que nos ajude a viver este dia, que nos ajude a viver o Evangelho e também a misericórdia como o nosso Papa deseja da Igreja inteira. Paz e alegria a todos, irmãos. Paz e alegria a todos. Sede misericordiosos
como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste. Pois a medida que usardes para os outros servirá também para vós. Jesus contou-lhes também uma parábola. Pode um cego guiar o outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como um mestre. Por que observas o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão.